as 5 dívidas que mais destroem as empresas. Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores que estão no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. E hoje o nosso assunto vai ser justamente esse. O que eu fiz? Eu elenquei as 5 principais dívidas que fazem, que destrói empresas, que destrói os pequenos negócios. E por que foi a ideia dessa live? A verdade é o seguinte, eu quero mostrar para você até o final desse bate-papo 2 coisas. Primeiro, destacar quais são essas dívidas, o porquê que elas têm essa capacidade de prejudicar o caixa da empresa, como você hierarquizar e qual é aquela dívida que você ataca primeiro, e como é que você se posiciona para que você consiga solucionar cada uma delas. Então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, tá? Bem, então vamos lá, sem mais delongas, certo? Lembrando que esse é o meu propósito, é ajudar empreendedores que estão no vermelho. Quer recuperar o caixa, quer voltar ao lucro. E eu tenho defendido a ideia e tem alunos meus que estão justamente nessa caminhada. Há 90 dias você consegue ter um plano claro, um plano viável, um plano factível que permita você voltar a ter o controle do caixa, voltar a ter lucro, certo? Ele não precisa mais do que esse tempo de 90 dias. Pois bem, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos então a isso aí, né? As 5 dívidas que mais destroem as empresas. Qual que seria a dívida de número 1? Primeira dívida, certo? Acredito que vocês já sabem, né? É a dívida do cartão de crédito. É a dívida do cartão, certo? Onde do rotativo, onde existe uma facilidade para se fazer os parcelamentos. A questão é que eu costumo fazer uma conta que é assim, eu amplifico a análise para que a gente possa ver a dimensão daquilo que acontece. Quando eu imagino que deve ser assim, quando a pessoa está passando dificuldade, então ela quer um socorro temporário, momentâneo. Pelo menos eu quero, deixa para o mês que vem, ou deixa eu ganhar um fôlego, tá? E depois vai seguindo, tá bom. A dívida em média, a dívida de cartão de crédito, ela está na faixa, pela pesquisa que eu fiz, é claro que pode ter valores fora disso, mas está na faixa de 10 a 15% ao mês. É uma dívida que ela é muito cara, tá? Ela é exageradamente cara e ela tem a capacidade de fazer um estrago muito grande em pouco tempo por conta disso, porque o valor dela é estratosférico. Pra você ter noção, olha o que eu fiz. Eu peguei todas as 5 dívidas e eu coloquei uma referência. Eu estou devendo 100 mil, entendeu? Porque aí se você está devendo 200, é só multiplicar por 2. Se está 300 ou se está 50, divide pela metade. Então eu coloquei 100 mil. Sabe quanto que vira 100 mil em 12 meses no cartão de crédito? Vira 389 mil reais, quase 400. Portanto, então, 100 mil aumenta 300 e passa para quase 400 mil reais em apenas um ano, tá? Como que acontece isso na prática? Na prática é o seguinte, você utiliza o cartão para pagar fornecedor, para cobrir despesa do mês, você pega e utiliza o cartão, certo? E depois você não consegue pagar a fatura inteira do cartão, você não consegue pagar parcela. Então você utiliza uma parte, você parcela utilizando o cartão. Tá? No mês seguinte, você utiliza novamente. De maneira que aí é que está o problema, porque aí você não quita, você empurra, certo? E os juros vão acumulando, juro em cima de juro, certo? Qual que é o impacto real? O impacto real é que 100 mil ao longo de um ano se transforma em 400 mil, certo? Qual que seria a leitura estratégica, certo? É que essa dívida não te dá tempo de reagir, certo? Ela destrói seu lucro, seu caixa, sua capacidade de decisão. Por conta disso, eu enumerei como
a dívida de número 1, certo? Bem, a dívida de número 2. A dívida de número 2 seria aquela dívida relacionada ao cheque especial da pessoa jurídica. A sua empresa tem uma conta no banco e ela tem o cheque especial, que seria então quando se faltar alguma coisa, você pega e utiliza o dinheiro do cheque especial, certo? E aí resolve o seu problema. Então seria isso. Pois bem, de maneira geral, o cheque especial de pessoa jurídica, ele está girando entre 6 a 10% ao mês, certo? E ele tem a seguinte característica, ele é uma cobrança automática. Você, se precisar, você pega, se não precisar, quando você deposita dinheiro, você compensa, você devolve o que você utilizou para o banco e ele cobra o juro por aquele período que você utilizou, certo? Sabe quando que vira isso no intervalo de um ano? Pois bem, 100 mil reais, se isso acontecer no intervalo de um ano, vai virar 251 mil reais. A dívida do cheque especial, ela tem uma característica, porque vamos imaginar o seguinte, você depositou 50 mil, mas estava devendo 20, o banco pega os 20 dele, o que na verdade você já sabia disso, só que você não tem o controle. Então você deposita o dinheiro, você sabe que você depositou, certo? O banco pega a parte dele. Faltou, o banco te empresta. E nessa empresta e paga e fica rodando, certo? Isso está rodando na faixa de 6 a 10% ao mês. E qual que é o resultado disso? Você nunca respira. O dinheiro entra e já sai, certo? O impacto, a empresa gira, mas não sai do lugar, certo? Uma outra forma é como se você virasse um funcionário do banco. Eu falo isso porque, de maneira geral, quando a gente faz a conta do quanto sobra, do quanto coloca no bolso, de maneira geral, nos pequenos negócios, o que sobra em pequenos negócios normalmente está na faixa de 10%, certo? Se você, por exemplo, às vezes até passa para o banco, como praticamente, a não ser que você tenha um empreendimento, que é muito pouco provável que sobre 20%, acredito pouco provável, para os tipos de atividade de alta concorrência, certo? Não estou falando de alguns ramos de serviço, né? Que inclusive eu defendo isso, eu defendo que a gente tem que ter algum tipo de atividade que permita monetizar, que permita sobrar mais, mas seria isso então, esse seria o segundo. O terceiro, capital de giro. A diferença do capital de giro para o cheque especial é que o cheque especial ele fica à disposição. Você usa se quiser, o capital de giro não, você vai lá no banco e você, por exemplo, pega um tanto de dinheiro para pagar o banco em tantas parcelas. E aquele dinheiro cai na sua conta, independente de você estar utilizando ou não, mas você pode utilizar. Então, se você pegou 100 mil, você já pode, por exemplo, comprar 100 mil de mercadoria. A diferença é que ele, ao invés de ser um juro, como eu disse a vocês, o primeiro cheque especial está na faixa de 6 a 10%, tá? Esse já é da faixa de 3 a 5%, quer dizer, ele tem o valor da metade, ele é a metade, só que é negociado com o banco, certo? É negociado, olha, não, eu não quero, eu ao invés de ter cheque especial, eu quero ter um dinheiro de capital de giro. Aí você pega o dinheiro de capital de giro, certo? E você pega e utiliza para essa finalidade. Nessa categoria aqui, certo? Isso aqui eu estou falando de empréstimo bancário, mas é nessa categoria aqui também que tem aquela opção do Pronamp, só que ele não está sendo colocado aqui porque eu falei dos 5 dívidas que mais pesam e o Pronamp não se enquadra porque ele, se pago em dia, ele é uma opção, certo? É uma opção, então é por isso que ele não está sendo considerado aqui. Bem, o que acontece então quando você pega e faz? Você vai lá no banco, procura se tem uma linha de capital de giro, todo banco tem uma linha, certo? Na faixa de 3 a 5%. Então você vai pagando as parcelas, você pega aquele dinheiro, se você pegar 100 mil reais, ao final de um ano, mais ou menos vai ficar em torno de 160 mil reais, certo? Então, você pega 100 mil para organizar a empresa e fica mais ou menos, eu fiz uma conta aqui, de 8 mil reais o valor da parcela. Só que o dinheiro já está na sua conta para você pegar e fazer
comprar estoque, para pegar e fazer as aplicações, certo? Então acontece o seguinte, é que às vezes o lucro que você tem, boa parte é consumido para pagar esse capital de giro, né? Você trabalha o mês inteiro e tem dificuldade de acumular dinheiro. Essa dívida, de todas as que nós vemos até agora, ela não estraga muito imediato, mas ela te prende, né? Porque você pegou o dinheiro, agora tem que pagar. Vamos para dívida de número 4, a antecipação de recebíveis. O que seria isso? É a utilização da maquininha, né? Aquela maquininha, então você pode, você vende e aí você tem um custo médio, certo? De 8 a 4%. Então, aquilo que você iria receber depois de um certo tempo, você abre mão de uma parte do que você iria receber naquele período, naquele tempo, e eles te pagam tipo quase que imediato, certo? Para você ter noção, uma antecipação de maquininha ficaria, se você pegasse 100 mil, em torno de 134 mil reais ao longo de um ano, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você vende 30 mil no cartão, aí você quer antecipar, então você pega e abre falando, então se você me passar 27, está fechado o negócio, tá? Você iria pegar 30 se esperasse, mas como você não pode esperar, você pega 27, está resolvido, certo? Parece bom, só que mês seguinte falta de novo, aí antecipa de novo, e você nunca vê o dinheiro cheio, você está sempre dando desconto. Tem que lembrar o seguinte, que de maneira geral, eu tenho percebido que as margens de pessoas, de negócios que estão já endividados, as margens tendem a diminuir. Como a margem diminui, tá? Aí depois aqui tem um efeito que intensifica o problema, que é a questão de abrir mão do lucro, porque você desconta para pegar antecipado, certo? É como se você estivesse, você está vendendo o seu próprio dinheiro, né? Você pega e abre mão, você ia ter 30 mil, mas para você ter acesso imediato, você abre mão de uma parte e passa a ter 25. Tá? Quinto dessa hierarquia que eu coloquei de dívidas, que eu considero dessas que são pesadas, né? Que é imposto atrasado, certo? Atrasou o imposto, você já tem 1 a 2% ao mês mais multa. Então 100 mil, isso viraria tranquilamente aí ao longo de um ano algo em torno de 119 mil reais. Você deixa de pagar, por exemplo, 20 mil por mês, e um ano viraria 240, tá? Então, com multa, isso passaria talvez até mais, cerca de 300 mil reais, certo? É que eu estou fazendo a conta sempre no 100, eu dei um exemplo aqui de, se você deixar de pagar 20 mil por mês, no final do mês, seria só os 20 mil por mês, já daria 240, né? Só que aí tem mais a multa, vira 300, certo? Fazendo a conta do 100, como eu estou fazendo, 100 vira 119, tá? Qual que é o impacto? Quando já tem, aqui já envolve, por exemplo, o INSS, Receita Federal, então aqui já teria, às vezes, o ICM, tá? Bloqueio de conta, execução fiscal e risco real para a empresa, né? Porque você vai ser cobrado por isso, certo? Então, ela é uma dívida mais lenta, mais perigosa. Bem, então é como se a gente tivesse o seguinte, vamos pegar e ver aqui, olha, de todas essas que nós falamos, aquela do cartão, ela é que pesou mais, né? Aquela do cartão, não é isso? Deu quase 300 mil reais só do cartão. Depois veio aquela dívida do cheque especial, né? 150, certo? Bem, então, o problema não é o quanto você deve, é o quanto você está deixando de ganhar por conta disso, certo? E tem que lembrar o seguinte, quando existe esse tipo de, você está com esse problema,
a ausência da paz, eu costumo imaginar o seguinte: a gente, para negociar, tem que estar preparado. Assim como se fosse imaginando alguém que está treinando para lutar boxe, certo? Então tem uma disciplina daquilo que pensa, da comida, do exercício, certo? Tem que existir toda uma disciplina para aquilo, certo? Imagina agora você é um atleta dos negócios. É um atleta dos negócios. Então como é que você faz, certo? Eu imagino que a gente, em algum nível, a gente pode imaginar também que existe alguma relação entre, por exemplo, cuidar do corpo, da alimentação, do corpo e da mente. Como é que fica a mente de alguém que está endividado? Ele não tem paz, certo? A autoestima fica baixa, certo? Porque a gente empreende e o sonho do empreendedor é poder comentar, poder compartilhar, dizer que está indo muito bem, né? E aí não acontece isso, tá? Bem, mas vamos continuar então agora. Como é que a gente poderia enfrentar esses problemas em até 90 dias, certo? Eu coloquei 5 dívidas, não foi isso? Eu coloquei 5 dívidas e agora como é que a gente poderia enfrentar essas dívidas, tá? Considerando aí um intervalo de 90 dias, que é aquilo que eu defendo, né? Que é aquilo que eu defendo. Então, lembrando que eu já estou no meio do nosso bate-papo aqui, eu estou falando das dívidas que mais destrói empresas e eu estou utilizando números reais, eu estou utilizando 100 mil reais. E eu peguei 100 mil reais e fui dizendo qual que era o impacto, certo? O impacto, por exemplo, de cartão de crédito, certo? 10 a 15% ao mês viraria algo próximo de 400 mil reais. Depois eu peguei o exemplo do cheque especial, que viraria algo em torno de 250 mil reais, 6 a 10% ao mês, certo? Depois eu falei do impacto do capital de giro, 3 a 5% ao mês, 100 viraria 160 mil. E depois finalmente eu falei de imposto atrasado, que vira de 100, que 100 mil viraria algo em torno de 119 mil, certo? Bem, como é que resolve isso? Tá? Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. Eu mostrei para vocês 5 dívidas, certo? E agora eu vou mostrar um plano de recuperação baseado nessas dívidas. É como se dissesse o seguinte: tá sobre a mesa esse portfólio a ser feita a gestão. Como é que a gente começaria então para resolver o problema? Eu costumo dizer que a gente tem que pegar e estancar o prejuízo imediato, parar de cavar o buraco. Então, aqui o primeiro passo seria travar novas dívidas, tá? Até porque é o seguinte, eu tenho percebido que não existe uma dívida, existe uma sequência de dívidas, certo? Então, portanto, já que existe uma sequência de dívidas, a dívida de número 2 provavelmente foi utilizada para pagar a dívida de número 1. A dívida de número 1 foi utilizada para pagar alguma coisa que estava precisando de ajuste dentro da empresa. A dívida 2 foi para pagar 1, a dívida 3 foi para pagar a dívida 2 e assim sucessivamente. Então o que eu estou dizendo agora? Já que a nova dívida não está resolvendo o problema, então o que seria a questão? Parar de cavar o buraco. Então não é fazer mais uma dívida, porque ela só vai aumentar o tamanho. Então, agora pegando aquela hierarquia daquelas 5 dívidas, tá? Então, acredito que você já enumerou qual que você consideraria a primeira dívida a ser atacada. A do cartão, certo? A do cheque especial, a dívida do capital de giro, ou a dívida de antecipação de recebíveis, ou a dívida do imposto. Você vai ter a resposta, né? Aquela que maior, significativo maior, é a dívida do cartão. Essa aqui é a maior, certo? Então é uma dívida que você já pode já colocar, certo? Então já parar com ela. Outra coisa, antecipação de recebíveis. Quer dizer, você está abrindo mão de um dinheiro que já era seu, mas você está abrindo mão. E evitar novos empréstimos. Quer dizer, eu paro de pegar dinheiro emprestado, certo? Não uso mais o cartão e eu vou parar de utilizar recebível. Nesse momento você vai, mas o que é que eu vou fazer? Bem, eu acredito que já ficou claro para você o que está sendo sugerido aqui.
Olha, é cortar a despesa. Eu não tem outro jeito, né? Mas tem que cortar muito, sim, tem. Certo? Ah, mas e se não cortar? Não, se não cortar, você já sabe até o que vai acontecer. O que a gente está tentando é justamente resolver esse problema, certo? Realmente existe a necessidade de, eu costumo dizer, do horário interno. É de dentro para fora. Você resolve lá dentro e depois você sai resolvendo outras coisas. Então, nesse momento, porque é só imaginar, olha, então não vai ter mais cartão de crédito, certo? O cartão o rotativo, evitar ou parar de utilizar, de vender os recebíveis. Como eu dei o exemplo anteriormente, se você tinha que receber 30, você você me paga 27, fica com os 30, entendeu? Então, evitar novos empréstimos. Tá? Dessa forma, se você continuar cavando, então não vai adiantar nada, quer dizer, não muda nada, certo? Às vezes as pessoas podem até dizer, não, mas então eu vou ter que sacrificar, eu poderia pegar e colocar de maneira diferente. Você acha que alguém vai conseguir sair de uma dívida sem não ter nenhum nível de sacrifício? Claro, tem que lembrar também o seguinte, quando tem um sacrifício, depois tem algo a comemorar também. Por quê? Porque você fez por merecer. Então isso acaba dando uma, como é que eu diria, você fica satisfeito por aprender que quando você quer, você faz. Um outro aspecto que é importante é que, de maneira geral, como são empresas pequenas, como são empresas familiares, certo? De maneira geral, as contas elas são misturadas. A conta do CPF da pessoa e a conta do CNPJ, certo? Isso dificulta muito você controlar e saber exatamente qual que é o caminho a ser seguido. Até por conta de controle, eu acredito que é muito mais de controle para você saber exatamente, porque uma das coisas que acontece é que é difícil de saber qual que é o prolabore. De maneira geral, nas empresas pequenas, a gente pega o que precisa no caixa, certo? E eu já, sem querer mudar de assunto, mas eu tenho um depoimento de ex-alunos meus que disse o seguinte, olha, eu achei que minha empresa estava mal, depois eu descobri que eu estava quebrando a minha empresa, certo? E agora eu pensei em vender, mas hoje eu percebo o seguinte, se eu tivesse vendido, eu tinha arrependido demais. Ele tinha uma empresa, guincho, né? Ele fazia trabalho terceirizado, carro estraga na rodovia, ele vai lá e pega e atende, leva o carro para a oficina, né? Então, mas ele disse isso. Mas até aquele momento ele estava misturando conta. Não é que foi só isso, mas na hora que separou, ele percebeu que tinha duas despesas a serem controladas. A despesa da empresa, que é da empresa que ele está fazendo, e a despesa dele também, que também estava ficando sem controle. Ele não tinha clareza do que estava acontecendo, certo? E tem que lembrar o seguinte, o fato de ter conta misturada, isso é muito comum porque a empresa é de um dono só, de um casal, né? Porque quando a empresa é de mais sócios, aí normalmente isso não acontece, certo? Por quê? Porque eu tenho um sócio, aí eu não posso pegar dinheiro no caixa se tem o meu sócio também, que ele é igual a mim, né? Então, como é que funciona isso, certo? Então, nessa situação, isso não acontece. Pois bem, próximo passo, veja bem que eu estou falando aqui, eu estou imaginando no universo de 0 a 15 dias eu comecei a fazer isso, de 0 a 15. Tá? Garantir sobrevivência, então seria pagar folha, o operacional essencial e fornecedores críticos. Assim você ensina, né? Assim você aprende, né? Na verdade, né? Eu estou ensinando você, né? Nem toda conta precisa ser paga agora. Só falta agora falar, Levi, então você está recomendando que não pague conta? Em nenhum momento eu disse isso. Inclusive, vocês vão perceber que resolver problema de conta, às vezes significa, às vezes até, dar um prazo para forçar a negociação, certo? Dar um prazo para alguém perceber, porque você fala que você está apertado, mas continua honrando todos os seus compromissos, com juro caro, da forma como foi combinado, mesmo sabendo, que eu até antecipei em outros vídeos, que na hora que a coisa aperta, você ganha muito desconto, e não é pouco, é muito, mas muito mesmo, em cima de juro e multa, certo? Porque no final das contas, se pegar e voltar ao principal já é um bom, porque às vezes as pessoas descontrolam, e quem empresta sabe disso. Na verdade, inclusive, quem te empresta, ele não tem nem interesse de pegar o dinheiro de volta, porque quando você está pagando está muito bom, hein?
O dinheiro do banco foi feito para ficar na mão dos correntistas mesmo. Você está pagando, então perfeito, não quero nem receber. Desde que me pague o juro que eu quero e as multas e tudo, então está excelente. Eu te empresto um tipo de financiamento, você não deu conta, eu pego um outro que rende mais, perfeito. Agora, se você falar, não estou dando conta, aí o que eles vão dizer? Não, peraí, então não, também é tipo assim, a gente não pode deixar a água passar para cima do nariz, certo? Ou, às vezes eu até utilizo muito essa analogia. Olha, ele está na enfermaria. Enquanto está na enfermaria, está dando conta, tudo, tá me pagando, mas pelo que eu estou percebendo agora, ele está indo para UTI. E depois da UTI, aí não vai pagar nada. Então o banco também não tem interesse de deixar você ir para a UTI e seguir esse caminho. É melhor pegar e deixar você ir para a enfermaria e você fazer de tudo para sair da enfermaria, sair do hospital, certo? Não sei se ficou claro a minha analogia. Então, quem está te financiando também, ele tem uma participação semelhante nesse aspecto, tá? Então, a fase 2, descobrir qual que é o tamanho do buraco, certo? Então, aqui seria levantar todas as dívidas de banco, cartão, fornecedor, certo? Isso aqui normalmente não é fácil. Eu já percebi que não é fácil as pessoas que têm isso aqui, colocar no papel mês a mês o quanto vai ficar essa dívida e por quanto tempo, então, certo? Aí sim, aí veja bem, você tem, o que é o lucro afinal? É o que você recebe, o que entra, tira os seus custos, as suas despesas variáveis, fixas, tira o juro, certo? O que sobra para você? Então tá bom, agora você já sabe quanto tem para você e vai ter uma parte que para você viver e depois o resto é para pagar, para quitar essas dívidas, certo? Identificar as piores dívidas. Você pode utilizar critério, as piores dívidas de juro, urgência e impacto, certo? Mas você tem que começar. De preferência, aquela que cobra mais juro, ela é a primeira a ser atacada. Nem sei se vai ser a primeira que vai ser paga, mas é a primeira que você vai dar um susto. Olha, não dou conta mais de pagar, para forçar a negociação. Bem, de 30 a 60 dias, ajuste inteligente, certo? Então, priorizar pagar aquelas dívidas que sufocam o caixa e que pode atrapalhar a empresa, deixar a empresa de funcionar. Dívidas estratégicas, você precisa de mercadoria. Se você não pagar o fornecedor, você não vai ter mercadoria, certo? E dívidas longas, que seria questão de imposto, certo? Bem, na verdade é como se dissesse o seguinte: você chega no banco, você não pede prazo, mas você mostra que você não consegue pagar do jeito que está, certo? É claro que aí vai ter alongamento de prazo, redução de parcela e tentar descontar à vista, certo? Que normalmente é possível. Às vezes, eu já ouvi falar que não sempre com gerente, mas existe essa possibilidade, certo? De fazer os ajustes. Na verdade, aqui seria então cortar os custos invisíveis, os vazamentos, certo? E principalmente melhorar a margem, que eu já percebi o seguinte: quando existe endividamento, normalmente existe a necessidade de fazer um ajuste das margens, certo? Se isso for feito, vai ter um alívio no caixa, a empresa começa a respirar, certo? Dentro de 60 a 90 dias, então você vai agora começar a não voltar mais na fase que você estava. Você vai estar quitando as dívidas. É claro que não vai estar sobrando para você, mas nesse momento o que você quer é paz, é isso que você quer, certo? Então você já tem um controle de caixa, certo? Você já está vendo que está sobrando, certo? Já está separando um pouco do lucro do caixa, certo? E aí você começa a criar já uma pequena reserva para nunca mais, porque problemas de empresa normalmente estão relacionados a uma falta de uma reserva financeira também, o que acaba criando problema, certo? Então, aí é crescer, expandir com o caixa, gradativamente com o caixa saudável e parar com o crescimento desordenado, certo? Bem, dessa forma, então, é como se até 90 dias fosse possível você fazer. É claro que eu coloquei as linhas gerais, certo? Mas uma coisa é certa: dentro de 90 dias você vai pegar e resolver todos os problemas? Não. Você vai parar de piorar, entender o problema, reorganizar o caixa e voltar ao lucro, certo? Isso é o que vai acontecer. E o empresário quebra, não é quando perde o controle, é quando ele perde a capacidade de enxergar os números, certo? Então, quando ele não tem controle, quando ele perdeu o controle, então aí fica complicado, certo? Mas quando como nós estamos colocando aqui, então
aí você recupera o caixa novamente. Então seria essa a proposta. Bem, seria isso aí, tá? Eu espero que tenha sido útil, certo? E me segue para mais estratégias para você que está no vermelho, quer recuperar o caixa e voltar em até 90 dias. Me segue nas minhas redes sociais. Fique com Deus, com ele estou indo.